Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Mais uma quinta-feira, em que nós estamos impossibilitados de fazer nosso culto de oração, mas não deixamos de estarmos juntos, mesmo estando longe. E glória a Deus por isso. Eu sei que o Senhor tem abençoado muito nossas vidas através dessas ministrações e que hoje não vai ser diferente. Eu queria compartilhar com vocês algo que tem me chamado muita atenção. Nós, no grupo de intercessão, no Ministério de Oração, nós resolvemos reler o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E relendo, eu vi algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos ler alguns trechos, do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos chegar até o 7, mas eu vou ser o mais dinâmico possível para não ser uma coisa assim muito maçante. Amém? Bom, Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, os primeiros passos da igreja. E o capítulo 1 inicia falando de que Jesus, ainda não tinha subido aos céus, e aí já vai mais um fato curioso. Que fato curioso é esse? Atos capítulo 1, o versículo 3, diz o seguinte: os quais também de ter padecido, se apresentou vivo, Jesus se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por um espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, E Lucas, que é interessante também, Lucas, ele não foi propriamente um apóstolo, ele era um médico que se converteu ao Senhor e foi de grande valia para o reino de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele começou a fazer uma investigação de todos os fatos que ocorreram com o ministério de Jesus, e ele relatou, escrevendo tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, que é as ações da igreja. Então ele relata que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele ficou ainda 40 dias, 40 dias a gente lembra sempre de quarentena, 40 dias com os apóstolos, E como eu acabei de ler, Jesus ficou 40 dias falando do que diz respeito ao reino de Deus e ainda fazendo muitas maravilhas. E a Bíblia só se limita a falar isso, não relata detalhadamente o que Jesus ainda falou com os apóstolos, as maravilhas que ele fez, mas nós imaginamos que Jesus, com o corpo glorificado, ressurreto, com certeza coisas extraordinárias ele realizou. 40 dias com os apóstolos. Pense a alegria que foi proporcionada no coração dos apóstolos, Primeiro, de ter visto o Mestre Jesus sendo julgado, condenado, maltratado, bateram nele, açoitaram ele com chicotes, e os apóstolos eles estavam ali contemplando todo o sofrimento de Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram aquela coroa de espinhos. Pense a tristeza que foi proporcionada no coração deles ao ver o mestre deles sofrer tanto assim, e por fim ser crucificado numa cruz. E rendeu ali o seu espírito a tristeza profunda dos apóstolos em ver o mestre dele morrer daquela forma. Passou o primeiro dia, o segundo, e no terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e se apresentou a eles, e dali então aquela tristeza, aquela angústia se transformou numa alegria profunda e maravilhosa. Eles ficaram tão maravilhados de ver que Jesus não permaneceu morto, ficou com eles ainda 40 dias. Pense que coisa extraordinária, A gente fica imaginando assim o quanto eles ficaram satisfeitos em passar esses 40 dias com Jesus, realizando ainda maravilhas e ensinando ainda a ele muitas coisas. E no fim dos 40 dias, a Bíblia relata que Jesus se despede dele
e sobe aos céus, e eles ficam contemplando Jesus subindo aos céus, e diz a Bíblia que ele subiu até os céus e depois a nuvem o cobriu. E eles ficaram olhando para cima, assim, perplexo com aquela maravilha. Aí um anjo do Senhor traz uma palavra de consolo, dizendo: por que estás olhando assim para o alto? Esse mesmo Jesus que viste subir, virá outra vez. Assim como viste ele subir, ele virá outra vez. E daí então, eles desceram e foram fazer aquilo que Jesus disse que eles deviam fazer. Eles deveriam ficar reunidos em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles voltaram alegres, satisfeitos por ter contemplado todas essas maravilhas. E diz a Bíblia que eles juntos eram quase 120 pessoas. E eles ficaram juntos durante 10 dias. Ficaram no cenáculo, convivendo ali durante muito tempo. Quando Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Assim eles fizeram. Ficaram ali e começaram a orar juntos e glorificar o nome do Senhor juntos. Começaram a ter uma comunhão ali muito maravilhosa. E ao final do 10º dia, que era o dia de Pentecostes, a Bíblia relata que o Espírito Santo desceu sobre eles. E desceu sobre eles, diz que ele foi repartido como línguas de fogo sobre todos eles, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas. E diz a Bíblia que naquele dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, havia muita gente ali, e quando eles começaram a ouvir aquele alvoroço, daquelas 120 pessoas, falando em línguas diferentes, eles ficaram maravilhados, foram: o que está acontecendo com esse pessoal? E aí eles ouviam, cada um na sua língua, os apóstolos glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Foi um alvoroço muito grande, que chamou a atenção de todas aquelas pessoas. E dali então, nós conhecemos que a igreja foi cheia do Espírito Santo a partir daquele momento. E muitos hoje, principalmente as igrejas pentecostais, eles acreditam que hoje ser cheio do Espírito Santo, a evidência do homem ser cheio do Espírito Santo é o fato de falar em línguas. Mas eu quero lhe mostrar algo mais, que não é só o fato de falar em línguas que demonstra que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Não só isso. Falar em línguas somente não quer dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo. E foi essas coisas que me fez refletir quando eu estava relendo o livro de Atos. E eu enumerei aqui 10 coisas que aconteceram com eles, que vai até, se não me engano, o capítulo 7, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, foi o que aconteceu. Jesus subiu aos céus, e antes de subir ele disse: fique em Jerusalém, persevere em oração até que do alto seja revestido de poder. E isso aconteceu. Ao final do 10º dia, depois que Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito Santo desceu sobre eles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E aconteceu isso que eu acabei de falar. Todos eles começaram a falar novas línguas e glorificar o nome do Senhor. Aí então, as pessoas que ouviram eles falar em línguas começaram a indagar o que era aquilo. Foi aí que eu lhe digo que é mais um da prova da pessoa ser cheia do Espírito Santo, não só em falar em línguas. Foi o que aconteceu. Pedro então se levantou, e disse: olha, não pense vocês, que nós estamos embriagados, que alguns disseram: estão embriagados a essa hora do dia. Não pense não, o que aconteceu com a gente? Aí Pedro começou a pregar. Pedro começou a pregar e falar de Jesus, falar das maravilhas de Jesus, falar de todas as coisas que foram realizadas desde lá do Antigo Testamento, o que foi que aconteceu, como aconteceu, que Jesus era realmente ungido, aquele prometido por Deus, que viria aqui e nos traria salvação. E aí Pedro fez uma mensagem, uma pregação assim. Aquele foi o primeiro culto ao ar livre que a igreja realizou naquele dia, foi através de Pedro. E qual foi o resultado? A Bíblia relata: de sorte, versículo 41 do 2º capítulo de Atos, versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase
3.000 almas. 3.000 almas se converteram ali, aceitaram a palavra do Senhor e muitos deles foram batizados. Então eu digo que uma outra evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo, depois de falar em línguas, ele começa a pregar a palavra, e a sua pregação não é algo humano, de sabedoria humana. Ele fala pelo Espírito Santo de Deus, e nessa pregação feita pelo Espírito Santo de Deus através de Pedro, quase 3.000 almas foram ali resgatadas, salvas, e muitas delas foram batizadas. E o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, não foi só uma euforia que levou eles a aceitarem a palavra e a serem batizados. Tanto sim que o versículo 42 diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus, e agora essa doutrina que Jesus passou para os apóstolos passou para essas pessoas, e essas pessoas perseveraram, não só na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. Começaram a viver mais juntos, tinham mais afinidade uns com os outros, e no partir do pão e nas orações. Veja aí o resultado de uma pregação de um homem cheio do Espírito Santo. Então, mais uma evidência do homem ser cheio do Espírito Santo é ele ser usado pelo Espírito Santo para pregar a palavra, com o propósito de levar vidas à salvação, como assim Pedro realizou. Aí, partindo daí, uma outra coisa. O capítulo 3 mostra uma história maravilhosa, né? Conta a história de que Pedro e João iam subindo ao templo à hora da oração e a nona para adorar, para orar, para meditar na palavra do Senhor. E antes deles entrarem no templo, o que é que acontece? Ele vê um homem coxo, um homem aleijado na porta do templo pedindo esmola. E esse homem, quando vê Pedro e João entrando, ele suplica a Pedro que lhe dê uma esmola. Aí Pedro olha para ele e diz assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele coxo se levantou. Eu me lembrei agora de uma história interessante, né, que diz assim, que hoje, nos nossos dias, um certo membro da igreja, de uma igreja grande, né, contemplando assim o templo da sua igreja, aquela catedral lindíssima, toda de ouro, de pedras preciosas, de coisas lindas. Ele lembra dessa passagem e diz para os seus superiores assim: puxa, que maravilha, hoje a nossa igreja não precisa dizer, não pode dizer mais ouro nem prata tenho, devido à riqueza que a igreja hoje está. Aí o seu superior logo de imediato diz para ele: mas também hoje nós não podemos mais dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Mostrando assim, né, que hoje a igreja, com toda a sua beleza, com toda a sua pompa, com todas as suas riquezas, que muitos têm em busca disso, riquezas, perderam aquela convicção, aquela fé. Não tem mais hoje aquelas pessoas cheias do Espírito Santo de olhar para um enfermo assim, um aleijado, e dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então essa é uma história assim, muito interessante, que mostra realmente que a igreja perdeu, deixou esvair aquela fé, aquela virtude, aquele poder, aquela autoridade de levantar um aleijado de nascença. Mas qual foi o resultado disso? Aquele aleijado, que antes era, né, coxo, quando ele foi levantado por Pedro e João, ele ficou tão maravilhado que ele entrou no templo junto com João e Pedro. E diz a Bíblia que ele saiu louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e todos aqueles que estavam ali dentro, que conhecia esse coxo, que ele ficava sempre ali na porta do templo, ficaram assim, sem ação, em ver aquele homem agora andando por dentro do templo e
glorificando e exaltando a Deus. E quando viram que ele estava ao lado de Pedro e de João, ficaram mais maravilhados ainda e começou a glorificar a Deus pela vida de Pedro e João. E aí eu vou lhe mostrar uma outra coisa, que é uma qualidade, uma evidência do homem cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, ele não toma glória para si. Ele reconhece que todas as coisas, virtudes ou poder que nós temos, não vem de nós mesmos, e vem do Senhor. Aí no versículo 12 do capítulo 3 de Atos, diz assim: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Aí Pedro começa a falar: o Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a estes que vedes e conheces, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós está com perfeita saúde. Um homem cheio do Espírito Santo não toma glória para si. O homem cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Ele dá honra e glória a Jesus, porque todo feito, milagre, prodígio, maravilha, não é feito propriamente pelo homem, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Então, uma evidência do homem cheio do Espírito Santo é que ele não exalta a si mesmo, ele exalta o nome do Senhor Jesus. Eu quero abrir um outro parêntese aqui. Eu quero falar agora para você que está afastado do reino, que saiu da igreja por causa do pastor ou por causa de alguém dentro da igreja e se afastou dos caminhos do Senhor. E alguns até que dizem assim: me decepcionei com Deus, eu me decepcionei com a igreja, seja lá qual for a razão pela qual você se afastou do Senhor. Eu quero lhe mostrar aqui algo interessante que eu vi e eu quero compartilhar com vocês. Veja, Pedro e João, discípulo, apóstolo de Jesus, que havia sido julgado, condenado e morto. Eles foram assim muito contristados com tudo aquilo, muito embora depois da ressurreição eles ficaram muito alegres. Mas eles estavam entrando aonde? No templo. E quem estava lá no templo, segundo a pregação de João, mostrando ali para glorificar o nome de Jesus, ele estava falando com aqueles mesmos judeus, aqueles religiosos da época que condenaram o Mestre Jesus. O que eu quero lhe dizer, você que se afastou da igreja, é que Pedro e João não deixou de ir ao templo orar, não deixou de ir ao templo meditar na palavra, não deixou de ir ao templo glorificar e exaltar o nome de Jesus, mesmo sabendo que o templo naquela época ainda era dirigido e conduzido por aqueles judeus que mataram Jesus, porque Pedro e João, ele estava dizendo isso para os judeus da época e mostrando a eles o erro. Versículo 15: e matastes o príncipe da vida. Pedro estava se dirigindo àqueles homens, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali dentro foram os homicidas de Jesus. Nos nossos dias, agora mesmo, nenhum de nós faria tal coisa. Nenhum de nós voltaria para um templo em que aquelas pessoas que estavam ali na direção daquele templo, daquela religião, foram as mesmas que mataram Jesus. Eu, sinceramente falando, eu também não iria. Jamais entraria naquele lugar onde sabia que foram aquelas mesmas pessoas que mataram meu mestre Jesus. Mas Pedro e João deu um exemplo de humildade para mim e para todos nós. Que o nosso compromisso é com o Senhor e não com homens.
Não é a mim que vocês devem ter como espelho, porque sou pastor. Seu espelho é Jesus, sua meta é Jesus, seu foco é Jesus, é Ele que você deve pensar. Então Pedro e João continuaram indo 5 templos, eles não se desviaram, não deixaram, não, vou ficar em casa agora, que a igreja é em qualquer lugar. Não, eles continuaram firmes, porque eles tinham um propósito, eles tinham uma missão a cumprir, de divulgar o Evangelho e fazer a diferença em todo e qualquer lugar, como Pedro e João fizeram. E mais lá adiante eu vou lhe mostrar algo interessante, ok? Então, a terceira evidência de um homem cheio do Espírito Santo é que a pessoa não se vangloria, nem se exalta. Então, partindo mais adiante, no capítulo 4, nós vemos mais uma vez a ação do Espírito Santo de Deus naquelas pessoas que estavam ali, e Pedro e João, perante o Sinédrio, depois de eles ter curado o coxo, eles foram presos, porque afrontou a religião da época. Pedro e João foram presos. E eu quero que você pense o seguinte: não é porque era um homem cheio do Espírito Santo, né, Pedro e João, que eles estavam isentos de sofrer retaliação do inimigo. Todos, se for ver a história da igreja, em todo momento que a igreja age, que a igreja manifesta o poder, há uma reação das trevas. Há uma reação, uma oposição das trevas para tentar apagar, para tentar te fazer recuar. Então não estranhe quando algo de ruim acontecer em sua vida. Não é porque somos de Cristo, fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, que nada mais de ruim vai acontecer conosco. Isso é mentira. A gente não vai parar de sofrer porque entramos na igreja. Não. Nós ainda vamos sofrer muitas coisas. Só vamos deixar de sofrer muitas coisas quando nós partirmos daqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar. E é nesse momento de tribulação e angústia que nós precisamos ser cheios do Espírito para ter uma expressão diferente, uma reação diferente. Porque ainda assim, quando muitos passam por situações ruins, sabe, repreende o inimigo, se lança contra autoridades, desfaz de coisas, sabe, como se você por si só fosse resolver o problema. Enquanto que Deus está na direção de nossas vidas, e Deus permite sim, nos permite sim passar por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez os momentos difíceis que você está passando em sua vida levou você a se esfriar na fé, levou você a se afastar de Cristo, levou você a se afastar da igreja. Mas os momentos difíceis são necessários para a nossa vida. E Deus prova a nossa fé exatamente nos momentos difíceis que nós vamos passando. E Pedro e João foram presos. Se fossem os nossos dias, né, nós iríamos recorrer, iríamos brigar, iríamos pedir, contratar um grande advogado para vir por nossa causa, para impedir que a gente seja preso. Não, Pedro e João se submeteram, eles foram presos. Capítulo 4, Pedro e João no Sinédrio dizendo... Versículo 1: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus e a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Ou seja, Pedro e João foram presos, e eles não resistiram à prisão, eles não advogaram por si só para ser impedidos, eles se submeteram. Porque, versículo 4 diz algo interessante: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número destes homens a quase 5.000. Aleluia! Glória a Deus! Então, para Pedro e João, pouco importava deles serem presos, porque ele já tinha visto o resultado daquele milagre que aconteceu e da pregação que Pedro e João começaram a falar ali dentro do templo, e muitos que souberam do milagre que foi feito ali naquele coxo, da palavra que Pedro lançou. Repito, muitos desses homens eram quase 5.000, ou seja, aumentou mais ainda. Eram 3.000, aumentou para quase 5.000. Então, nós vemos aí que
nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e estarmos também sujeitos às retaliações da ação das trevas, da opositores do reino dos céus. Amém? Uma outra coisa, agora eu falei do 4, agora 5. Capítulo 4, eu vou falar da quinta evidência do homem ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 4, versículo 9, diz assim: visto que hoje, Pedro falando, visto que hoje somos interrogados do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pedro agora está, depois foi preso, no outro dia foi interrogado. Ele aí falando essas coisas. Versículo 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, mais uma vez, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, ou seja, Pedro e João não eram pessoas de estudos, eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Então, o que vimos aí? Que uma outra evidência de uma pessoa ser cheia do Espírito é que ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Pedro e João se submeteu a ser preso e quando foi interrogado, ele teve ali a grande oportunidade de falar para pessoas que eram de um nível bem superior a eles. Veja o que o Espírito Santo fez: deu a Pedro e João sabedoria, e diz, como eu acabei de ler, eles falavam com tanta intrepidez e ousadia, que as pessoas que eram mais doutoradas do que, mais esclarecidas do que, ficaram maravilhados, sabendo que Pedro e João eram pessoas sem letras, sem cultura, e como ele poderia falar daquela forma para justamente pessoas mais esclarecidas. Então, essa é mais uma evidência do homem ou da pessoa ser cheia do Espírito Santo, não somente falando em línguas, como hoje a gente tem conhecido, não somente isso. Então, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falavam com intrepidez e com sabedoria tamanha que aqueles homens sábios da época ficaram maravilhados com Pedro. A sexta requisito, ou seja, evidência de que o homem é cheio do Espírito Santo, está no mesmo capítulo 4, versículo 24. Eu vou ler o 23, porque Pedro, depois de todas essas maravilhas, ele foi solto. E solto eles, foram para os seus e contemplaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os irmãos. E ouvindo eles isto, e os anciãos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, aleluia, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Versículo 29 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto tu estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Versículo 31 diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma outra evidência do homem ser cheio do Espírito Santo é que é um homem de oração. Uma outra evidência de um homem cheio do Espírito Santo é um homem que clama a Deus, e não são orações, amados, para pedir bens materiais, riquezas, não. Muito pelo contrário, ele começa primeiro engrandecendo o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, que fez o mar e tudo que neles há, engrandecendo o nome do Senhor, que eles tinham sido ameaçados, para não falar mais em Jesus, no nome de Jesus, que é outra evidência
do homem ser cheio do Espírito Santo, ele não recua, ele não teme, ele não é covarde, ele não deixa de falar do nome de Jesus, mesmo sendo ameaçado. E ele diz: agora, pois, olha para as suas ameaças. Ou seja, nós estamos aqui apresentando a Ti, Senhor, as ameaças, porque nós vamos continuar, nós vamos para frente, nós vamos continuar pregando a palavra do Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo não desvia seu foco de Jesus por nada, e é submisso a Ele, proclamando a palavra do Senhor, conforme eles receberam de Jesus. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é a missão da igreja, essa é a missão minha, essa é a missão sua, independente do que quer que seja. Se fechar as igrejas, nós saímos e falamos assim mesmo, pregamos para as pessoas, nossos familiares, usamos de outros recursos, mas não nos calamos. A igreja está fechada, mas em cada casa o Senhor ergueu agora uma igreja, em cada lado do servo do Senhor, e o Senhor ergueu também uma igreja, e glória a Deus por isso. Ser cheio do Espírito Santo é não recuar nunca. Aí vamos para frente, falei da sexta, agora da sétima evidência, capítulo 4 ainda, versículo 32, diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Uma outra evidência de que o homem é cheio do Espírito Santo é que ele passa a ser desprendido das coisas materiais. As coisas materiais para ele são secundárias. Ele não fica apegado, não é uma pessoa avarenta, não é uma pessoa mesquinha. Ele tem as bênçãos, porque Deus nos abençoa assim. Deus nos abençoa com coisas materiais, Deus nos abençoa com recursos financeiros, Deus nos abençoa assim. Deus pode abrir as portas de algo maravilhoso, Deus pode te conceder vitórias sobre a sua vida financeira. Você pode ser próspero sim, servindo ao Senhor, mas você não pode ser próspero servindo ao dinheiro. Então, amados, o que nós vimos aqui é que o Espírito Santo fez um alvoroço tão grande no início da igreja, né, e todos eram cheios do Espírito Santo, que eles tinham unidade. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Todos cheios do Espírito Santo, todos pensavam do mesmo jeito, todos agiam da mesma forma, todos estavam ali ao lado um do outro, ajudando um ao outro, amando um ao outro, que é um dos mandamentos. Nisso conhecereis que sois meus discípulos de Jesus, se vos amardes uns aos outros. E ele, cheio do Espírito Santo, o amor fluía nos seus corações. E é isso que diz: era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ser cheio do Espírito Santo é ser desprendido das coisas materiais e você compartilhar com aqueles que são mais necessitados, todas as vezes que for necessário. Amém? Isso é mais uma evidência do homem ser cheio do Espírito Santo. Foi a sétima, a oitava. Está chegando ao fim. Um instante só. Aguenta aí mais um pouquinho. No capítulo 5, versículo 12, diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, vou passar para o versículo 15, li o 12, o 15 diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e o punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A outra evidência do homem ser cheio do Espírito Santo, de realizar sinais de prodígios e maravilhas. Pessoas eram curadas, pessoas atormentadas por espíritos malignos eram libertas. E essas maravilhas aconteciam em todas as pessoas, e a ponto da sombra de Pedro, quando ele passava, as pessoas colocavam as pessoas enfermas, e a sombra de Pedro, quando passava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Que maravilha, hein, queridos?
Que maravilha! Então, ser cheio do Espírito Santo, ele capacita a você fazer sinais de prodígios e maravilhas. Chegando ao fim, a nona, capítulo 6, versículo 7, diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aleluia! O poder daquele que é cheio do Espírito Santo. Veja aqui, amados, os sacerdotes começaram a obedecer à fé. Aqueles sacerdotes eram aqueles que faziam parte da liderança dos judeus. Aqueles sacerdotes eram alguns daqueles que estavam ali dentro do templo, quando viu o coxo ser curado. Eles ouviram a palavra do Senhor através de Pedro e João. E até os sacerdotes obedeciam à fé. A palavra do Senhor sendo multiplicada, alcançando multidão de pessoas. O termo que ele diz aqui, se multiplicava muito o número dos discípulos. Aleluia. E para terminar, a 10ª evidência está escrito no capítulo 7, versículo 59. O momento em que o primeiro mártir da igreja, Estevão, que era um diácono do Senhor, cheio do Espírito Santo, criaram ali uma contenda, acusaram ele levianamente, inventaram uma acusação, levou ele para os sacerdotes da época, e Pedro foi condenado à morte, a ser apedrejado até a morte. E assim foi. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele foi morto a pedradas. Queridos, não é pelo fato de você ser cheio do Espírito Santo que você se torna intocável. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu me lembro de um termo que diz assim: Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, mas livrou eles na fornalha ardente. Em outras palavras, Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões. Deus permitiu Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha. Assim como Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado. Mas tem um propósito aqui também. Ele foi apedrejado, mas Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, ele não reage de forma nenhuma. Ele se submeteu. E versículos 59 e 60 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lembra disso? Jesus fez a mesma coisa, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não nos impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Um homem cheio do Espírito Santo perdoa os seus avós. Um homem cheio do Espírito Santo perdoa aquele que tira a sua vida. Um homem cheio do Espírito Santo não trata mal com mal. Um homem cheio do Espírito Santo é dirigido pelo Espírito Santo de Deus e segue a semelhança do seu mestre. Jesus morreu dizendo: Senhor, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Assim Estevão fez. E Senhor Jesus disse: Senhor, tenha misericórdia desses que estão fazendo. Estevão também fez a mesma coisa. Um fato interessante que eu vou deixar para vocês. Nesse momento aqui, Saulo, que depois se tornou Paulo, estava presente, e aquilo mexeu com Saulo. O propósito de Deus, fazer com que Saulo se convertesse lá na frente, como ele se converteu. Então, um homem cheio do Espírito Santo não fala só em línguas, ele reúne todas essas 10 qualidades e muitas outras mais. Sejamos cheios do Espírito Santo, porque precisamos enfrentar muitas coisas. E eu creio que vai haver um novo derramamento do Espírito Santo nos nossos dias para nós enfrentarmos todas estas coisas. Mas isso é uma outra pregação. Deus assim abençoe, em nome de Jesus. E a minha oração é que cada um de vocês seja cheio do Espírito. Comece a experimentar, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não recue, persevere, porque o Senhor teu Deus é conosco. E cada vez mais que somos cheios do Espírito Santo, mais o Senhor opera através de nossas vidas. E que Deus assim abençoe, em nome de Jesus, a toda a igreja e todos aqueles que estão longe, que passem a estar perto de Cristo Jesus. Amém.